Esse aqui é o microfone, né? Eu acho que Acho que é esse é. aqui. Já tá gravando. Alcança, né? Falando aqui? Então tá bom. Tá bom, então vamos iniciar. Bom, o Jefferson me convidou para falar sobre mensagens marianas em tempos de crise. Não necessariamente as aparições, mas as mensagens marianas. Claro que para falar da mensagem mariana você tem que se remeter às aparições, né? Porque é ali onde Nossa Senhora ela falou. Antes de a gente falar das mensagens marianas, primeiro a gente tem que observar um pouquinho, né, o papel de Nossa Senhora na história da salvação, né, na economia da salvação. A economia aqui tem um sentido teológico, né, quer dizer, né, como Deus governa a história, como Deus governa a casa. Porque a economia vem de oikos nomos, oikos, né, é a casa, e nomos, regra, lei. Ou seja, como Deus rege, né, como Ele ordena a sua casa, a criação, né, a casa do mundo. Então a economia da salvação é isso, é como Deus age na história. Né? O Deus que age na história. Deus não criou o mundo e deixou o mundo. Né? Isso até filosoficamente é um absurdo, porque Deus ele é aquele que sustenta a criação, né? Ele é a causa primeira de tudo. Então todo o criado só existe porque Deus sustenta a criação. A naturologia a gente até chama né, o poder de imensidade, ou presença de imensidade. Deus está presente em tudo, né, como criador e como sustentador. Como, por exemplo, uma hidrelétrica, né, que está alimentando uma cidade com energia. Se ela parasse de funcionar, aquela cidade entrava na escuridão. Assim, se Deus, né, por um instante só, deixasse de pensar na criação e sustentar, tudo voltaria ao nada absoluto. Né? Então, Deus é quem sustenta toda a criação. Então, Deus, né, ele está presente, mas não só como sustentador, como criador, mas ele também age na história. Né? E nisso entra também aí Nossa Senhora. Por quê? Porque na história da salvação, quando a gente pega a nova aliança, né, inaugurada com o nosso Senhor Jesus Cristo, você vê que os três mistérios mais importantes da nova aliança, o mistério da encarnação, o mistério, né, da paixão, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério de Pentecostes, Nossa Senhora estava ali. Nossa Senhora estava presente. Estava presente na encarnação, porque está escrito que o Verbo se fez carne no ventre de Maria. Isso aí é consenso, obviamente, isso é um fato. Nossa Senhora estava presente, né, no mistério da redenção, porque está escrito que, diante da cruz do Senhor, né, estava lá de pé Maria, mulher de Cleófas, né, Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus, a sua mãe. Nossa Senhora estava ali. E a terceira palavra de Cristo na cruz foi: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Maria também estava presente em Pentecostes, porque está escrito lá no livro de Atos, né, que eles perseveravam unanimemente em oração, juntamente com Maria, a mãe de Jesus. Está lá no capítulo 1 do livro dos Atos. Então, os três momentos mais importantes da história da salvação, Nossa Senhora estava ali. E na Sagrada Escritura, nada é por acaso. Nada, né, tem um valor acidental e pode ser lido de qualquer jeito. Não. Nossa Senhora estava presente na encarnação porque, claro, porque foi o sim dela, né, pelo qual, né, Deus se fez homem e habitou entre nós. Até São Luís no tratado, você está no tratado, São Luís, quem já leu o tratado, sabe que o tratado ele se baseia em dois princípios. São como que as colunas do qual São Luís, né, vai levantar todo o corpo doutrinário do tratado. E os dois princípios são, primeiro, Deus quis servir Maria na encarnação. E o segundo princípio é Deus quer servir Maria na santificação das almas. Nesses dois princípios estão duas verdades da nossa fé. Maria, mãe de Deus. Maria, mãe da igreja, mãe dos cristãos. Esses dois princípios têm a ver exatamente com essas duas verdades. Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus, né, é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E, enquanto homem, ele é filho de Maria. Só que Nossa Senhora não é mãe, né, apenas da natureza humana. Nossa Senhora é mãe da pessoa. Toda mãe é mãe de uma pessoa. Né? Isso digamos assim, básico, né, na catequese, mas muitos católicos, né, não sabem. E muitos protestantes que falam, né, da maternidade divina, né, falam contra o dogma da maternidade divina, Maria, mãe de Deus, é porque, na verdade, não compreendem. Eles estão atacando uma caricatura. Mas Maria é mãe de Deus porque toda mãe é mãe de uma pessoa. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, perguntamos: quem é esta pessoa? Esta é uma pessoa
divina. Jesus não é uma pessoa humana, ele é uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como toda mãe é mãe de uma pessoa, Maria é mãe de Deus. Claro que isso não quer dizer, né? Então Jesus não é homem, ele é verdadeiramente homem. Na verdade, né, ele é o homem perfeito, o homem completo. Porque nós, de certa forma, estamos mutilados por conta do pecado original. O pecado original, né, é uma carência da graça. Nós estamos carentes da graça de Deus. Nós nascemos sem a justiça original. O pecado original, vocês sabem, é um pecado de carência. Nosso Senhor Jesus Cristo não tinha isso. Ele não faltava nada nele, nada na sua natureza humana, nada na sua humanidade. Ele é um homem perfeito, um homem completo. Por isso que Pilatos, até sem saber, né, ele falou algo muito profético quando ele disse, né, eis o homem. Vocês sabem, né, que lá na cena da paixão, Pilatos diz assim, eis o homem. Está dizendo, né, et homo, né? Eis o homem, o verdadeiro homem. Está dizendo ali uma verdade teológica, né, sem saber. Mas Jesus é verdadeiro homem, um homem completo, uma natureza humana completa, uma natureza divina completa. É 100% homem, 100% Deus. Ele não era um semideus, né? Mas 100% homem, 100% Deus. No entanto, qual era a pessoa que uniu essas duas naturezas, natureza humana e natureza divina? Essa pessoa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E por isso que Maria é propriamente dita mãe de Deus. Interessante quando isso foi definido, né? Que ficou como um dogma. Mas um dogma, na verdade, né, é, digamos assim, a cristalização de uma verdade de fé que já era aceita, que já era professada, mas quando foi colocada em xeque, quando foi colocada em dúvida, a igreja se levanta e define isso com mais firmeza, com mais clareza. Esse dogma, né, foi definido no Concílio de Éfeso, acho que 431, 432, e na verdade foi para combater uma heresia cristológica, um erro cristológico, né? Então, agora você sabe que é heresia, né? Heresia é um erro contra a fé, é quando se coloca a fé em dúvida. E o erro cristológico ali era o chamado nestorianismo. Nestório, que era um patriarca, né, um bispo, ele ouviu, né, o pessoal dizendo, né, cantando, né, uma musiquinha chamando Maria de Theotokos, que em grego quer dizer mãe de Deus, e ele dizia, não digam isso. Maria não é mãe de Deus, Maria não é Theotokos, ela é Christotokos, ela é mãe do Cristo, mas ela não é mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Né? Então, assim, aparentemente, né, Deus tem mãe? Não, Deus é por espírito, não tem mãe. Então, como é que é isso? E começou a colocar em dúvida. E levantaram-se, né, vários bispados para combater essa heresia. E no Concílio de Éfeso foi quando a igreja professou. Não, Maria, né, é mãe de Deus, é a Theotokos, porque em Jesus você não tem uma pessoa humana e uma pessoa divina, você tem duas pessoas, como na história pensava. Na história, na verdade, diz assim, não, Maria é mãe de Cristo, porque Cristo, homem, é uma pessoa humana. Cristo, como Deus, é uma pessoa divina. Então, na verdade, são duas pessoas, veja que coisa absurda, duas pessoas, né, que estão unidas moralmente. Assim, duas pessoas dentro de um corpo, que loucura é essa? Então, na verdade, o verbo não se fez carne. Deus não se fez homem. Ele apenas convivia com o homem. Entendeu? Então, tinha um homem e tinha Deus, e estavam convivendo lá no corpo de Cristo. Isso é um erro, uma heresia absurda. Então é até ilógico isso. Então a igreja, para combater o nestorianismo, proclamou solenemente Maria, mãe de Deus. Veja que, na verdade, o objetivo não era nem tanto, né, honrar Nossa Senhora. Não era isso, era defender uma verdade de fé acerca de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, negar a maternidade divina é não compreender quem é Jesus Cristo. É negar a cristologia. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda a mariologia e toda a mensagem mariana que a gente vai falar aqui, mensagens marianas em tempos de crise, elas, na verdade, nascem da cristologia. Então, negar a mariologia, na verdade, é não compreender a cristologia, não compreender quem é Jesus Cristo, é não compreender o mistério da salvação. Então, para a gente, né, poder compreender a mariologia, a gente primeiro tem que ir para a cristologia. Até aí, tudo bem, gente? Está claro isso aí? Pois bem, né? Então, o Concílio de Éfeso, na verdade, definiu isso. Maria, ela é mãe de Deus. Por quê? Porque ela é mãe de uma pessoa. Quando nós perguntamos, olhamos para Jesus Cristo, perguntamos, né? Quem é você? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que no Evangelho de João,
ele poderia chegar e dizer assim: antes que Abraão fosse, eu sou. E os judeus, quando ouviram isso, né, caíram por terra, depois pegaram pedras para apedrejá-lo. E até Jesus disse, né, por que vocês querem me apedrejar? Por alguma obra que eu faço? Por essas obras que eu faço? E os judeus disseram: não é por causa de alguma obra que tu fazes, mas porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Eles compreenderam. Eles não creram, mas eles compreenderam. Por isso que quiseram apedrejar o Senhor. Porque, né, era um escândalo. Como é que este homem é Deus? Deus que fez o céu e a terra, o Deus Todo-Poderoso. Este homem que a gente pode ferir, esse homem que pode ser ferido, como ele foi ferido lá na cruz. Então, São Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, né? Os gregos, os judeus pedem sinais, né? Os gregos pedem sinais, os judeus pedem milagres, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que cremos, sabedoria de Deus e poder de Deus. Então é um escândalo. A encarnação é um escândalo. Ainda mais, né? Deus se fez homem no ventre de uma mulher. Quando nós paramos para olhar, né, assim, a criação do mundo, não sei se vocês já pararam para estudar sobre isso e meditar sobre isso. A criação é uma coisa extraordinária. Deus cria o mundo do nada. Deus cria o tempo. Isso é o que eu acho mais extraordinário. Deus criar o tempo. Porque normalmente nós pensamos em Deus, né, dentro do tempo. Né? Então pensamos, mas quem criou Deus? Essa perguntinha, né, besta, né? Quem criou Deus? Mas ora, quem criou Deus significa que você está colocando Deus dentro do tempo. Mas o tempo é uma criação de Deus. Deus é quem cria o tempo ontem, hoje, amanhã. Isso é criação de Deus. Isso é uma criatura de Deus. Deus cria isso. Tranquilo. Obrigado. Deus, ele é eterno. Então a criação é uma coisa extraordinária. Tremenda. No entanto, mais extraordinária ainda é a encarnação do Verbo. É Deus se fazer homem. Como pode, gente? Deus, o eterno, entrar no tempo. O infinito se fazer finito. Aquele que nem o céu pode conter, foi contido no ventre de uma mulher. Isso é tremendo, isso é extraordinário. Ora, na criação, Deus agiu sem ninguém. Era só a Trindade ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, agindo. Mas na encarnação, ele quis o auxílio de uma criatura. Ele chamou uma criatura, ele chamou uma mulher para se associar a esta obra. Ora, se a encarnação supera a criação, então quando Deus, né, chamou uma criatura para se associar a esta obra, isso significa que ele estava elevando esta criatura a uma dignidade imensa. Percebe isso? Então, quanta dignidade, quanta honra em chamar uma mulher, né, para se associar a esta obra, a obra da encarnação. Deus quis entrar na história e ele podia ter feito isso de várias maneiras, mas quis fazer isso no ventre de Maria, pelo sim de Maria. Esta é a primeira mensagem mariana. Ela disse: faça-se em mim, segundo a tua vontade. Toda a mensagem mariana, que a gente vai ver, né, nas aparições futuras, em Guadalupe, em Fátima, né, em Lourdes, em La Salette, na Medalha Milagrosa, lá em Paris, se for pensar, né, em Simbres, certo? Em Quiberro, né, lá na África, em Ruanda. Qualquer outra aparição, né, todas as mensagens marianas, Nossa Senhora do Pilar, uma das mais antigas. Na verdade, todas as aparições marianas, todas as mensagens marianas, na verdade, se resumem nisso. Fazer o que ele faça em mim segundo a tua vontade. Fazer a vontade de Deus. Isso em germe é o resumo da mensagem mariana. Fazer a vontade de Deus. Primeiro, ela fez isso nela. Faça-se em mim segundo a tua vontade. A vontade de Deus é o meu paraíso, já dizia Elizabeth da Trindade, né? A Santa Elizabeth da Trindade. Então a vontade de Deus é a grande escolha. Ali se resume, na verdade, todo o Evangelho. O Senhor começa pregando o Evangelho dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Toda a vida cristã, na verdade, é isso. É um deixar algo, né, para poder aderir ao novo. Deixar o Egito, deixar a escravidão do pecado, deixar, né, a própria vontade
e aderir à vontade de Deus, aderir o novo de Deus, o chamado de Deus. Então, todo o Evangelho, na verdade, se resume nisso. É tudo que a gente fala, né? No final das contas, se resume isso. Esse é o núcleo, né? A semente, a essência. A conversão. Converter-se a Cristo. Converter-se a Nosso Senhor. A ponto de um dia poder dizer, como São Paulo falou lá em Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Tem um santo chamado São Nicolau de Fluer, que ele todo dia de manhã ele acordava e dizia, né, Senhor, que eu não viva, que Tu vivas em mim, que eu não penses, que Tu penses em mim, que eu não sofra, que Tu sofras em mim, que eu não haja, que Tu hajas em mim, que eu não ame, que Tu ames em mim. Ou seja, né, é isso, nós temos que trocar a nossa vida velha pela vida nova de Cristo. Então toda a mensagem mariana é isso. No fundo, resume isso aí. Eu queria apenas trazer um breve relato de uma mensagem mariana que se deu em terras pernambucanas, que apesar de não ter sido reconhecido, realmente não foi, né, reconhecido oficialmente. O bispo da época, né, Dom Adalberto, ele nunca reconheceu, ele ficou até balançado para reconhecer, mas ele silenciou, né, e não reconheceu, mas também nunca chegou a proibir o culto. E no entanto essa aparição, os frutos dela permanecem até hoje, que é em Simples, Pesqueiro. Não sei se vocês já estiveram lá, alguém já esteve lá. Eu conheci essa escritora aí, a Lígia. Conheceu? Aham. Pronto, ela parece que mora lá, né? Não, ela mora na Pousada, né? Pousada. Da Pesqueira. Mas alguém já foi? Ainda vai, né? Alguém já foi? Inclusive aconteceu uma coisa bem interessante, uma cena que está rodando muito na internet. É semana passada, uma moça lá de minha paróquia tinha acabado de perder o esposo bem jovem para corpo, porque ela foi, e ela é cantora da igreja. E aí ela colocou o celular assim e começou a cantar aquela música que é de Nossa Senhora de Fátima, do raio, do sol, né? E aí quando ela começa a cantar a música e está gravando, é bem providencial, porque assim, acompanhando a voz dela, quando fala, né, a mulher é coberta de sol, o sol vem cobrindo assim a imagem da santa. Até tem um vídeo aqui, Padre Gabriel compartilhou, Ana Lígia compartilhou isso. Eu vi aquele vídeo. Pronto, a moça da minha paróquia, ela canta na minha capela, eu conheço ela. Na hora que ela estava cantando essa música, eu vi que o sol refletia bem Acompanhando assim a voz dela, né? O que está acontecendo na música, aí o sol vem cobrindo toda a imagem de Nossa Senhora. Foi bem interessante. Pois bem, né? Nessa mariofania, né, como se diz, né, uma mariofania, né, assim como existem as teofanias, as manifestações divinas, a mariofania é uma manifestação de Nossa Senhora, né, uma aparição. É verdade que as aparições marianas, elas estão naquilo que se chama, né, de revelação particular, ou revelação privada. Né? Mas Fátima, né, 70 mil pessoas viram o milagre do sol. Como é que isso é uma revelação privada? Sim, o fenômeno foi público. O fenômeno é público, mas a revelação ela é privada, ela é particular. Por quê? Porque a revelação divina ela terminou com a morte do último apóstolo. Com a morte do último apóstolo não se pode esperar mais nenhuma revelação divina, nada que venha retocar, completar, substituir, corrigir, aperfeiçoar, nada. O patrimônio da fé encerrou-se com a morte do último apóstolo. Isso, né, o patrimônio da nossa fé está na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura. Né? Digamos assim, um único conteúdo, né, a palavra de Deus, mas que chega até nós por dois meios. Pela palavra escrita, Sagradas Escrituras, e a palavra oral, Sagrada Tradição. E Deus, né, na sua bondade, na sua sabedoria, ainda deu à igreja, né, o carisma, a graça, né, de saber interpretar corretamente esta palavra, que é o Sagrado Magistério. Então, nós católicos nos baseamos o quê? No Sagrado Magistério. Nós esperamos que o Magistério, né, nos ensine, nos apresente aquilo que está na Sagrada Tradição e nas Sagradas Escrituras. Então, qualquer outra revelação particular, ela não pode, né, querer retocar, completar, aperfeiçoar, substituir, né, a revelação pública, certo? No entanto, a igreja reconhece sim.
Quando a igreja ela aprova uma aparição, por exemplo, como em Fátima, na verdade ela está dizendo, né, que nós podemos, né, prestar culto ali, que nós podemos, né, ouvir, porque nada ali é contrário à revelação pública. No entanto, ela não nos obriga a acreditar. Então, se, por exemplo, né, um católico diz assim, olha, eu não acredito em simples, eu não acredito em Fátima, Medjugorje, né? eu não acredito, Medjugorje nunca foi reconhecido, nunca foi aprovado, né? Assim como também em simples não foi, mas sei lá, eu não acredito em Lourdes, certo? A gente não pode, né, dizer que o irmão, né, não tem fé, que ele não é católico, a gente não pode dizer isso, certo? Ele tem a liberdade de dizer que não acredita. O que ele não pode, né, é dizer que, para mim isso é mentira, isso não vale nada. Aí ele também não pode dizer isso. Ele pode dizer assim, eu não acredito, ou seja, isso não me diz nada, mas ele não pode negar, né, a aparição, já que a igreja reconhece. Isso aqui é um pouco estranho isso, mas a igreja não impõe. Já, né, eu não posso deixar de crer, por exemplo, né, nas verdades de fé. Estou deixando de ser católico. Então é importante isso. Eu, Alfredo, eu acredito nas aparições, obviamente. Né? Assim, em Fátima, em Lourdes, em Simples, eu acredito. Mas vamos assim fazer um breve relato, né, do que aconteceu em Simples. A aparição se deu no dia 6 de agosto de 1936, vai fazer 100 anos. 6 de agosto é a festa, né, da Transfiguração. Então, não é por acaso que Nossa Senhora resolve, né, enviar uma mensagem, aparecer nesse dia. Tem muito a ver, né, porque foi na Transfiguração que Jesus, de certa forma, manifestou a sua divindade diante de Pedro, Tiago e João. Você sabe, né, que ele sobe o monte da Transfiguração, a tradição diz que é o Monte Tabor, né? Ele sobe, lá ele se transfigura, lá também é uma manifestação da Trindade. Por quê? Porque o Filho que se transfigura, mas a nuvem que simboliza o Espírito Santo e a voz do Pai que diz, né, eis o meu Filho amado, ouvi. Da mesma forma como houve lá no batismo de Jesus, quando Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de uma pomba e ouve uma voz, né? Eis meu Filho amado, em quem pus toda a minha afeição. Então lá no batismo, né, há uma manifestação da Trindade, a voz, o Pai. A pomba, né, descendo sobre Jesus, o Espírito Santo. E o próprio Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Na Transfiguração também, a nuvem, né, que encobre a montanha, simboliza o Espírito Santo. A voz, o Pai. E quem se transfigura, o próprio Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. São João da Cruz vai dizer, né, que é o amante, o amado e o amor. O Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. O Filho é o amado porque a própria voz diz, né, eis o meu Filho amado, eis o amado. O Pai é aquele que ama, desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade, quem é que ele ama? Ele ama o Filho. Antes de criar o mundo, ele ama. Desde toda a eternidade, o Pai ama o Filho. Ele contempla o Filho e ama o Filho. Ora, o amor que une o Pai e o Filho é a própria pessoa do Espírito Santo. Essa é a dinâmica da Trindade. Então, só que o bem, né, ele é difusivo de si. O bem, ele tende ao quê? A se comunicar, né, a se expandir. Então, no dia da transfiguração, Nossa Senhora resolve, né, se comunicar a duas meninas. Muito simples, analfabetas, que eram Maria da Luz e Maria da Conceição. Maria da Luz que veio se tornar a irmã Adélia, né, que viveu no Colégio Damas, no convento ali das irmãs, né, do Colégio Damas. E Maria da Conceição, que era até mais velha do que Maria da Luz, né, mas que nunca se tornou freira, nunca se tornou religiosa. Ela até, né, deram ela em casamento e o marido, depois de alguns dias, uma semana, não lembro agora o período, né, devolveu ela, dizendo assim que essa mulher não serve para ser esposa não serve para ser mulher não, e deixou ela, e ela viveu na casa de uma senhora chamada Júlia, viveu como que de favor, né, mas ajudou a criar os filhos de Dona Júlia. O único bem que ela teve durante toda a sua vida foi uma imagem de Nossa Senhora das Graças, que acho que deve estar segundo o relato aqui, né, de Ana Lígia, diz que está, quem hoje tem essa imagem é Ana Lígia. Eu não sei se ela doou. Eu também não conheço a Ana Lígia, tá? Gostaria muito até de conhecê-la, mas não conheço. Essa imagem acho que fica na pousada. Fica na pousada dela, né? Pronto, que deram a ela, depois doaram a ela, uma visita que ela fez. E as meninas, na verdade, né, elas tinham saído da casa da mãe para colher mamonas. E alguns meses atrás, 3 meses atrás, Lampião, né, e seu bando tinha passado ali naquela região.
e, né, tinha feito muita maldade, né, torturava as pessoas, o povo ficava aflito quando tinha notícia, eita, Lampião, os cangaceiros estão vindo. Então era um momento assim de aflição, de foge, né, de se esconde, não havia policiamento, não havia segurança, nada disso. Para uma volante da polícia chegar demorava dias, né, semanas. Então o povo tinha que, né, se virar. E elas estavam com esse receio, até disseram, né, o que é que você faria se Lampião e seu bando aparecesse aqui? Aí acho que foi Maria da Luz que respondeu, né? Eu iria, né, recorrer a Nossa Senhora e ela nos ajudaria. E nessa hora Maria da Conceição olha e vê, né, uma senhora, muito bonita, em cima de uma pedra. E Maria da Luz olha também, vê, né, aquela senhora. Eu esqueci de trazer meu óculos, gente. E deixa eu ver se consigo ler aqui, certo? E aí, né, elas chegam a perguntar, né? Um pouquinho vídeo eu consegui ler aqui, mas vou tentar. Elas chamam, né, de a imagem de a santa. Sei que elas vão para casa, né, e a mãe percebe que elas estavam estranhas, estavam diferentes, né, que tinha acontecido alguma coisa. E elas, sem querer, né, soltam, né, de que tinham visto uma senhora, uma imagem, uma santa. A mãe, como toda mãe, né, ralha com as crianças, diz que estão inventando coisa, que isso é da imaginação delas, que não é para inventar, não é para brincar com essas coisas e tal. E deixa elas, né, brincando um pouquinho. Quando é mais tarde, elas vão novamente para lá, para colher, né, as mamonas, e a mãe vai seguindo elas, sem saber. E quando chega lá, vê que elas estão novamente, né, diante da imagem, e falando com a imagem. E ela chega lá, a mãe chega lá e diz que não disse para vocês fazerem isso, mas fica impressionada com o que acontece ali. Fica impressionada e não ralha mais com as filhas, ao contrário, ajuda até a coletar as mamonas e desce, né, e desce para casa mais tarde. No interior, a notícia dessa se espalha, né, e chega, né, até ao vigário paroquial. O bispo, na época, ele ia participar, o Dom Adalberto, ele ia participar de um congresso eucarístico em Minas Gerais. E ele não podia ir até o local, né? Então ele pega e designa um secretário dele, chamado Padre José Kerli, que era um alemão, que tinha vindo ao Brasil, porque ele, na verdade, tinha estudado medicina. Ele queria fazer, né, uma especialização de doenças tropicais no Brasil, mas acabou, né, entrando na vida religiosa, se tornou um monge beneditino no mosteiro de Olinda. Mas lá a vocação dele não deu certo, né? Tem um episódio bem interessante que a Ana Lígia coloca aqui no livro, né? Que ele viu que não era vocação, pediu para sair do mosteiro, não deixaram ele sair, né? Veja que ele está numa época, né, no início do século XX, né? Então na época os alunos tinham palmatória, entendeu? A educação era bem rígida, então não havia essa liberdade que se tem hoje, de forma alguma. E a vida religiosa era quase um serviço militar, tá? Era até mais rígido, na verdade. Eu fui militar, né? E era uma coisa até mais rígida. E aí, né, não querem deixá-lo sair do mosteiro, ao contrário, né, impõe sobre ele ainda, né, tarefas mais duras, mais pesadas, mais humilhantes. Eles chegam a um esgotamento que pede uma audiência com o abade, e lá ele está como que uma gravata no abade, obriga o abade, né, a assinar a renúncia dele, né, assim, que ele queria deixar o mosteiro. Ele sai do mosteiro, está escrito aqui no livro, é tudo público, tá? Ele sai do mosteiro, vai andando até a Palácio Episcopal, que fica aqui, né, nos Manguinhos. Naquela época ele sai andando, anda acho que umas 5 horas, chega, pede audiência com o bispo, conta a história para o bispo fica estarrecido, mas vê a sinceridade daquele homem. Então, ao invés de mandar prender ou expulsar, né, ele pega e envia o Padre José, né, para Pesqueira, para a diocese de Pesqueira. O bispo Dom Adalberto, né, vendo quem era o Padre José Kerli, vendo que era alemão, falava 5 idiomas, né, tinha uma formação em medicina, então tinha toda uma cultura, uma erudição, coloca ele como secretário pessoal. Quando acontece esse episódio, por uma providência divina, depois de perceber que na verdade foi Nossa Senhora que escolheu ele,
Ela diz, olha, Padre José Kelly, chegou um pai de uma garotinha aí, tal de Arthur, contou que está vendo umas aparições, né? A santa está aparecendo lá. Eu quero que você vá lá, tome nota de tudo, escreva tudo. Não deixe escapar nada, faça aí um exame minucioso, que eu vou para o Congresso Eucarístico. Quando eu voltar, eu vejo isso. E foi o que aconteceu. E Padre José Kelly, ele fez uma coisa extraordinária, porque, pelo menos eu não conheço, tá? Nenhuma história, nenhuma mariofania em que um sacerdote tenha indagado a santa, tenha feito, né, um interrogatório com a aparição. Você vê lá em Guadalupe, Nossa Senhora fala com Juan Diego, com o índiozinho. Em La Salette fala com dois camponeses, né, que era Melanie e Maximi. Né? Em Fátima são aqueles 3 pastores, Lúcia, Francisco e Jacinta. Em Quiberro eram algumas alunas ali da escola, lá na África. Certo? Em Paris, tudo bem, né? Lá, mas era uma freira, uma religiosa. Mas nunca teve um sacerdote conversando, fazendo perguntas. Não que o Padre José Kelly ouvisse, Nossa Senhora ouvisse, ele não via e não ouvia nada. Mas quando ele sabe desse episódio, né, ele vai até a casa e diz para as meninas, eu posso ir com vocês? Elas dizem, pode, né? A senhora até queria que você fosse. Ele fica até surpreso com isso. E quando ele chega lá, ele faz perguntas em vários idiomas. Em alemão, em latim. Ele mistura os idiomas, mistura as perguntas. Coisa que as crianças não tinham como saber. E as respostas são sempre precisas. São muito precisas. Então, por exemplo, né? Ele chega e pergunta, né? Ele mistura, né, os idiomas e pergunta, né? Sois... A imagem é uma alma ou é Nossa Senhora? Né? Pergunta, né? E aí a imagem diz, sou a mãe do céu. Depois ele pergunta, tu és Mater Divina Graça? A mãe da Divina Graça? Sim. Qual o nome do menino que tens no braço? Jesus. Por que estás aqui? Foi Jesus que me colocou. Aqui está em português, mas ele misturou lá. Para quê? Para dizer que hão de chegar tempos difíceis. Hão de chegar tempos difíceis. Então, essa aparição, uma repetição de La Salette? Sim. Vocês devem saber que em La Salette Nossa Senhora aparece chorando. Ela chora copiosamente. E ela faz uma profecia de tempos difíceis para a igreja. E hão de vir 3 coisas? Sim. Quais são? Aí não há uma resposta. Né? A santa fez um sinal como se não pudesse ou não quisesse dizer. Aí pergunta, será logo? Não. Isso quer dizer que pode ser nos nossos tempos. Não sabemos. Este ano, não. Para o ano, foi o mesmo sinal. O comunismo virá ao Brasil? Interessante, porque o Padre Kerr botou essa pergunta lá, mas ele colocou. Porque lá, né, em Fátima, veja, né, que em Fátima, isso foi em 1936, Fátima foi em 1917, né, em Portugal. Então, Nossa Senhora falando novamente a língua portuguesa. Lá ela disse, né, que ela pedia a consagração da Rússia ao seu imaculado coração. E caso isso não acontecesse, a Rússia espalharia os seus erros. Ora, é muita coincidência, né, saber que foi em 1917 que estourou a Revolução Bolchevique na Rússia. Que a Rússia, que antes era um czarismo, se tornou uma união, né, de repúblicas soviéticas, né, ela começou aquela expansão, sei lá, né, conquistando outros, enfim. E ela tomou, né, o Ocidente, né, durante quase 80 anos, né, foi a Guerra Fria e toda aquela divisão do mundo. Com pós-guerra, toda aquela história que não dá para falar agora. Mas o padre pergunta, o comunismo virá ao Brasil? Sim. Os padres e os bispos vão sofrer muito? Sim. Em todo o Brasil? Sim. Então, escolhi essa mensagem mariana porque ela diz ao Brasil. Tem algo diretamente ao Brasil. Nas capitais, sim. No interior, não. Será como na Espanha? Quase. O que devemos fazer para evitar este castigo? Rezar muito e fazer penitência. E aqui é onde nós entramos. Porque isso nós podemos fazer. Isso é o que cabe a nós. Isso é o que Nossa Senhora espera que nós respondamos. Tem coisas que não cabem a nós. Não cabe a nós, né? Por exemplo, tratar da questão da crise litúrgica da igreja. O que é que a gente pode fazer em relação a isso? Eu sou um leigo, o que eu posso fazer em relação a isso? Nada. Mas eu posso rezar.
Eu posso fazer penitência. Por que adianta de falar da crise moral, né? Sei lá, da crise doutrinal nos seminários? O que a gente pode fazer em relação a isso? Você pode até presentear, né, com livros, alguns seminaristas com os padres, pode fazer alguma coisa, muito pouco. Mas a gente pode fazer isso aqui, a gente pode rezar. Por quê? Porque Deus, como está querendo dizer que as nossas orações também agem na história. Assim como a Nossa Senhora tem um papel na história da salvação, nós também temos um papel na história da salvação, com as nossas orações, com as nossas penitências. Hoje eu estava conversando com uma amiga, ela até está doente, né? Aí eu estava brincando com ela, era brincadeira, obviamente. Né? Eu disse assim, né? Está vendo que tu está doente porque tu não faz penitência, é Deus que manda as purificações. Aí até outra amiga disse assim, né? Mas fazer penitência, né? Não vale mais do que receber uma purificação dessa? Eu disse, não, né? Garrigou Lagrange, um grande teólogo, dizendo que as purificações passivas valem mais do que as ativas. E ela, por quê? Porque quando você faz uma penitência, você está escolhendo a penitência. Mas quando você recebe, é Deus que escolheu para você. Não é você que escolhe, ou seja, você não está dizendo como é que você quer viver a penitência. É Deus que escolheu e você vai acolher pela fé. Mas isso nós podemos fazer. E é isso que muda a história. Isso pode mudar a história. Não é? Porque aqui, ela chega e diz, né, se vocês não fizerem penitência, ela depois vai dizer, se vocês não fizerem penitência, o comunismo virá. O materialismo político ele é muito forte nisso, porque hoje nós conservadores, nós somos muito contaminados pelas técnicas que eles, os materialistas políticos, usam para poder tentar dominar o status quo e implementar um movimento revolucionário, ou a mudança revolucionária, ou seja, nós conservadores achamos que temos que lutar sempre com as mesmas armas. E a gente tende, eu confesso, eu tendo, a não perceber a importância dessas duas coisas. Tanto da oração diária, aquela oração ali abnegada mesmo, que interessa, tem que fazer todo sentido, e as penitências diárias. Porque Nossa Senhora repetidamente fala que se tem uma coisa que mudará o curso da história, não será necessariamente a guerra cultural, não será necessariamente os movimentos políticos ou a gente utilizar a internet para poder fazer, vamos dizer assim, adicionar combustível a esse combate político. E eles não lançam mão dessa arma, porque eles não têm a fé que nós temos. Verdade. Porque, assim, um erro, né, que, de certa forma, se infiltrou entre muitos católicos, né, não vou falar nem de quem não é católico, né, é o naturalismo. Que é o quê? Que é achar, né, que o mundo sobrenatural é um mito, é uma fantasia. E que por isso é que se nós queremos mudar o mundo, vamos usar apenas as armas naturais. E não as sobrenaturais. A oração, a penitência, né, os sacrifícios, os sacramentos. No entanto, isso é que realmente muda o mundo. Vou citar novamente, né, o Frei Garrigou Lagrange. Ele, no livrinho, né, um livro fininho que ele fala das 3 idades da vida espiritual. Assim, vale a pena vocês lerem, se vocês procurarem. Ele fala das 3. Ele diz que assim como a vida natural, né, tem 3 idades, praticamente, né, a infância, a adolescência e a fase adulta, né, depois com a velhice, mas é a fase adulta. Ele diz que a vida interior também tem 3 fases. Tem 3 idades espirituais. E essas 3 idades são precedidas por 3 conversões. Primeira conversão, que faz você entrar, né, na idade, na chamada, né, via purgativa. Depois a segunda conversão, que faz você entrar na via iluminativa. E a terceira conversão, que faz você entrar na via unitiva. E ele fala que isso aconteceu na vida dos apóstolos. Então, se pegasse a vida dos apóstolos, São Pedro, né, você vê claramente não, mas com cuidado, lendo os evangelhos, você percebe, né, essas 3 conversões deles. E ele diz o seguinte, né, que as pessoas realmente influentes na história, cuja influência perdura na história, né, ou seja, cujos frutos, né, permanecem, são aquelas que, mais do que cultivar uma vida intelectual, uma vida artística, uma vida social, né, uma vida política, a gente tem tudo isso, é importante, mas cultivaram uma vida interior. É preciso cultivar uma vida interior. Nós temos uma vida interior, a vida da graça. É o auge da personalidade, né? Há quem fala que a força da personalidade é a maior força que existe no universo. E quando você fala de via unitiva, né? A que ponto pode chegar a força da personalidade humana
se ela estiver definitivamente unida a Deus. Eu acho que é imensurável isso. É inimaginável esse dado. Especialmente para um reles pecador como eu, né? Como é que... Se você pega a história de santos que mudaram, ou de grandes homens e mulheres que mudaram o curso da história, você tem uma ideia. Mas você mensurar mesmo. Sem dúvida. E, na verdade, né, isso é o que a gente chama... Todo esse progresso espiritual é o que a gente pode resumir numa palavra, chama-se maturidade. O que é uma pessoa madura? Uma pessoa madura é uma pessoa que já não vive mais para si, que vive para o outro. Ou seja, crescer em santidade, na verdade, é crescer no amor. É aquele fruto maduro que o Senhor quer colher. Então, o que Nossa Senhora nos pede, na verdade, é isso. Eu lembro uma vez de uma pregação do Padre Paulo Ricardo para jovens, né, que ele dizia assim, né, o que é que a igreja espera dos jovens? Os jovens perguntam, o que é que a igreja espera de nós? O que é que a igreja espera dos jovens? Que vocês cresçam e amadureçam. É isso. Que cresçam, que sejam homens e mulheres, cristãos, que sejam verdadeiros, que sejam mimados, não sejam crianças na fé, levados por qualquer sopro de doutrina, né? Ou que tenham se rendido, né, ao naturalismo, a tocar a vida como se Deus não existisse. E em algumas horas pensem em Deus. Porque na verdade nós fazemos isso, né? Nós tocamos a nossa vida, os nossos negócios, né? Levamos a nossa história como se Deus não existisse. Mas não pode ser assim. Deus é aquele, né, que quer entrar na história, ele entrou na história da humanidade e ele quer entrar na nossa história, em cada um de nós. Em cada história particular, em cada biografia particular, Deus precisa entrar nessa história. O Verbo se fez carne e se fez, né, no ventre de Maria. Então Maria é a mãe dos cristãos, porque o que a mãe faz? Né? Toda mãe ela dá o quê? Ela dá a vida, ela dá o alimento e ela educa, ela dá a verdade. Não é isso? Toda mãe, né, ela tem um filhinho, ela quer dar a vida, quer preservar a vida do seu filho, né, e dar saúde. Ela quer dar o meio, né, para ele sustentar o alimento necessário e quer educar. Nossa Senhora nos dá a vida. Porque o que é que ela nos deu? Qual o fruto dela? Quando Santa Isabel foi visitá-la, foi o que Santa Isabel disse, né? Bem-aventurada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E o Evangelho diz, né, que pelos frutos se conhece a árvore. Pode um fruto ruim vir de uma árvore boa? Não. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é excelente, a árvore é excelente. Ora, qual é o fruto de Maria? É Jesus. É um fruto que permanece até hoje. Então, qual é o fruto de Maria? É Jesus. E quem é Jesus? É a vida. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que é que Nossa Senhora nos dá? Nos dá a vida. Nos dá Cristo. Ela nos dá Cristo, ela nos dá a vida. A vida da graça. Não a vida biológica, né? Mas a vida da graça. A vida interior. Ora, toda mãe dá alimento. O que é que Nossa Senhora nos dá? Nos dá Cristo, que é o pão da vida. Que é o verdadeiro maná que desceu do céu. Ele é o alimento da nossa alma. Então ela nos alimenta. Ela é aquela que nos nutre. Toda mãe educa. Educa para a verdade. O que é que Nossa Senhora nos dá? Nos dá a verdade, porque Cristo é a verdade. Por isso São Luís vai dizer, né, que Deus Pai, Ele olha lá do alto céu e procura corações onde estejam a sua divina esposa. Então São Luís diz isso, né? Quando ele encontra, né, Nossa Senhora no coração, o Espírito Santo, que está sempre querendo se unir à sua esposa, né, se derrama neste coração, assim como se derramou lá em Pentecostes, lá no cenáculo. Os discípulos estavam lá rezando unanimemente junto com Maria. O Espírito Santo foi atraído pela intercessão de Nossa Senhora. Assim também, quando nós cultivamos a devoção a Nossa Senhora está implorando o Espírito Santo por nós. Então esse Pentecostes, né, essa graça, acontece em nossa alma. Não sei se vocês estão entendendo. Né? Então, o Espírito Santo está sempre procurando a sua esposa. E quando encontra a sua esposa no coração, ele se une a ela. E qual é o fruto dessa união? É Cristo. A ponto de podermos dizer, já não sou o que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, todo o nosso trabalho, na verdade, é abrir os espaços, né? Alargar os espaços da nossa alma para Deus. Esse é o sentido da penitência, né? Claro, né? Fazer, né? Purgar, né? Pelos nossos pecados, né? Pela pena temporal dos nossos pecados. Se nós não purgarmos aqui, nós iremos no purgatório, né? Que é o ensino da igreja. E prepararmos a nossa alma, preparar os caminhos do Senhor, preparar as almas para o Senhor. Essa é a mensagem mariana, gente.
Porque o sentido, né, da história e o sentido da nossa vida é esse, é formar o corpo místico de Cristo. É possível também, através da penitência, salvar pessoas, né? Sim. É o que os pastorinhos em Fátima fazem. Sim, né? sim. Eles estando em estado de graça, eles sofrem penitências pela salvação dos pecadores que não procuraram, levaram uma vida santa. Né? Ainda há essa grande obra de caridade que A própria acessível. consagração Nossa Senhora Cimé de São Luís é exatamente para isso. Mas a senhora queria falar uma coisa? Não, é que quando você estava falando sobre Nossa Senhora na vida da igreja e de cada um de nós, uma das coisas mais lindas que eu vi foi aquele vídeo que o judeu que se converteu em Harvard, o professor de Harvard, alguém já viu? Já vi. A coisa mais linda que eu já vi sobre Nossa Senhora, que eu fiquei tão encantada, porque uma das coisas que ele viu, quando viu Nossa Senhora, ele disse, eu sabia que aquela era a Virgem Maria. E aí ele disse que nada desse, nenhuma graça, ele viu que aquela mulher, nenhuma graça que chegava, todas passavam pela mão dela, nada chegava sem ela. Então, seja lá para quem for, para os evangélicos, para quem for, mas que tudo passava por ela, todas as graças. Sim. Ela é o aqueduto da salvação, na comunidade de São Bernardo, né? Ou seja, o aqueduto era aquela construção romana, né, que pegava água de um ponto bem distante e levava até a população, na cidade. Nossa Senhora é aquela, né, que traz a graça que vem da Trindade, mas que se derrama a nós pela humanidade de Cristo. Essa humanidade que veio de Nossa Senhora. Né? Cristo se fez homem, né, através de Maria. Claro, Deus poderia ter escolhido qualquer outro caminho, poderia. Deus é onisciente, onipotente, pode tudo. Mas como é que as coisas se deram na história da salvação, na economia da salvação, como a gente falou no início? Se deu porque Deus quis escolher, né? Vinha este mundo, vinha nos salvar, se fazendo homem, e homem no ventre de uma mulher, no ventre de Maria. Então ele associou Maria a essa obra tremenda que é a obra da encarnação. Mas assim, tocando no assunto que o irmão citou, né? Quando nós fazemos a consagração à Nossa Senhora, segundo a de São Luís, até o capítulo 4 do tratado, ele fala exatamente isso. Qual é a essência da consagração? É exatamente, né, entregar o valor, né, impetratório e satisfatório das nossas obras à Nossa Senhora. Todas as obras que a gente faz, as boas obras que a gente faz, né, elas têm um valor meritório, satisfatório, impetratório. Meritório, né, é aquilo que vai corresponder à nossa participação de felicidade lá no céu. Ou seja, na verdade é o seguinte, então, os méritos são os méritos de Cristo. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo, claro. Sem os méritos de Cristo nada podemos. Mas como que nós nos apropriamos desses méritos de Cristo, né? Ou seja, aquilo que é próprio de Cristo se torna nosso, por graça, à medida que eu faço atos de fé e de amor. Então, se eu faço atos de caridade, eu vou como que mergulhando nesses méritos de Cristo. Aquilo que é de Cristo passa a ser meu. Há um fluxo maior da graça. E a graça vai expulsando toda a imperfeição, toda a malícia, todo o pecado da minha alma. Através do uso do livre-arbítrio, então. Assim, só para a coisa ficar mais clara, eu vou me desviar um pouquinho do assunto aqui, mas eu volto, tá? Só para entender direitinho, né? Veja, é importante entender como é que era o pensamento luterano e o pensamento católico. Porque o que é que Lutero, quando a gente mostra o pensamento luterano, fica até mais fácil entender o pensamento católico, né? O que é o ensinamento católico. Para Lutero, como é que o homem é salvo? Lutero, ele tinha um problema sério, né, com a questão da cobiça desregrada, que é o que a gente chama de concupiscência. O que é aquela fome do pecado, aquela inclinação do pecado? Todos nós temos a inclinação para o pecado, né? Seja qual for o pecado. Certo? Se não fosse isso, a gente não pecava. A gente pega porque acha que aquilo é bom, que aquilo é prazeroso. A gente está errado, mas a gente faz por causa disso. Né? Então sempre tem aquela tentação, aquela fome peccati, como dizia Santo Agostinho. Ora, Lutero achava que essa cobiça desregrada, ou concupiscência, era o próprio pecado. Então ele dizia, poxa, eu me confesso, eu rezo, faço um ato bom, mas tem aquela tentação, então eu estou em pecado, eu estou devendo a Deus. Ora, o pensamento católico é que isso ainda não é pecado, o pecado não está no sentir, está no consentir. Se eu tenho uma má inclinação, mas eu luto contra isso, isso é até meritório. Estou dizendo não ao mal, dizendo sim a Deus. Lutero achava que não. Então ele, né, para poder tranquilizar a sua consciência, o que é que ele fez? Assim, o homem está sempre em pecado, porque ele tem sempre essa tendência, essa fome de pecado, que a gente chamava de cobiça desregrada,
Então, nada que o homem faça vai resolver, porque ele faz uma coisa, mas está sempre com a inclinação, está sempre em pecado. Então, nada que ele faça não adianta de nada. Então, o que é que o homem pode fazer? Não pode fazer nada, apenas crer. Porque, segundo São Paulo, o homem é justificado somente pela fé. Somente foi ele que acrescentou, né? Não tem um somente, mas o homem é salvo, é justificado somente pela fé. Então, o que é que Lutero pensava? Ele pensava o seguinte: se o homem, né, cristão, ele crê em Jesus Cristo, ele é revestido com a santidade de Cristo. Está aqui o pecador. Mas é como que ele é revestido, né? Com a roupa, né? Com as vestes, com a graça de Cristo. Interiormente ele ainda é o pecador. Então, quando Deus Pai olha para fulano, se fulano crer, Pai não olha fulano, não enxerga fulano, só enxerga Cristo. E diz: vinde bendito para o meu reino. Ou seja, interiormente o homem continua pecador. Mas como ele tem fé, ele é revestido pelos méritos de Cristo. É o que ele chamava de justificativa forense. Ele é justificado só por fora. É como se Deus se enganasse. Percebe? Então é uma coisa troncha aí, né? Porque, então, a misericórdia de Deus não é capaz de purificar o homem. Apenas reveste o homem, mas o homem continua pecador. Ora, qual é o pensamento católico? É diferente. Se eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo e recebo, né, o sacramento do batismo, a graça, o influxo da graça expulsa o pecado. Deus vai me convertendo por dentro. Às vezes parece que Lutero não leu a Bíblia, né? Tem a passagem do Apocalipse que fala das vestes brancas que lavaram-se no sangue do Cordeiro. Isaías fala a mesma coisa, que o vermelho dos teus pecados será lavado e branco como a neve. Parece que... Mas não é isso não, é porque eu tenho um livro de Padre Júlio Maria Lombardi. Ele tem alguns livros dele que ele fala sobre Lutero. Ele tem um bem interessante, ele começa explicando, tentando entender a psicologia de Lutero. Ele diz bem claro lá que Lutero não conseguia vencer as tentações. Exatamente. Não conseguia. Quando ele não conseguia, ele criou essa doutrina para tranquilizar a sua mente. Justamente, criou essa máscara aí, porque ele não conseguia. Tinha várias mulheres, se embebedar para alcoólatra, fazia tudo que não presta. Ele não conseguia vencer isso, não conseguia parar, e inventou essa doutrina para disfarçar. Ele teve uma má formação teológica também, né? Ele também sofreu influência na época, né, do chamado ocamismo, né, de Guilherme de Ockham, né, e do nominalismo, né, a gente falar isso aqui agora, mas assim, ele teve uma má teologia, na verdade, uma má formação, e tinha essa questão, e ele também entrou no convento não por vocação, mas dizem alguns biólogos que ele escapou de uma tempestade muito forte, assim, né, não tinha para-raio naquela época, então caiu os relâmpagos, uma coisa assim assustadora, e ele fez um voto a Santana, a avó de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que se escapasse aquela tempestade, ele entraria no convento. Ele tinha um caráter muito sensível, era muito impressionado, ele conseguiu escapar da tempestade e entrou no convento, não por vocação, não porque ele tinha uma vocação vida religiosa, mas para pagar um voto feito de forma imprudente. Entrou no convento e com esse problema de consciência e a má formação teológica dele, deu no que deu. Ora, mas só para entender, então, qual é o pensamento católico? É completamente diferente, né? Deus, quando concede a graça, essa graça vai regenerando o homem, vai transformando o homem. Deus vai nos convertendo mesmo, vai mudando, né, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso querer. O influxo da graça expulsa o pecado, vai nos convertendo, nos transformando. E isso é todo um processo de caminhada, que a gente chama de santificação, até a maturidade da vida cristã, né, que é quando a alma está em estado perfeito. Alguns não chegam a essa maturidade. Maturidade não tem a ver com questão de idade. A gente pode ter 50 anos, 60 anos e continuar imaturo espiritualmente. Santa Teresinha, com 24 anos, atingiu um grau de maturidade tremendo. A maturidade tem a ver, né, com você responder à graça de Deus. Então, essa é a diferença entre o pensamento, né, católico e o pensamento protestante. Então, a conversão é algo de dentro para fora. Então, veja, é isso que nós podemos fazer. Né? Pois bem, se nós podemos, né, fazer isso, né, se a conversão, a salvação se dá assim, à medida que eu vou crescendo em graça, é como que eu vou cada vez mais ganhando os méritos de Cristo. Isso é o valor meritório das nossas obras. Mas nossas obras também têm um valor impetratório e satisfatório. Eu posso obter aquilo que eu estou pedindo com a minha obra. Por quê? A oração de um santo, de certa forma, tem mais poder, né, do que a nossa oração. Por quê? Porque ele está mais rendido a Deus. Ele está mais entregue à misericórdia de Deus. Ele tem mais confiança em Deus. Não é só uma questão de justiça, é uma questão de confiança, de misericórdia.
como dizia, acho que era Santo Afonso de Ligório, aquilo que nós não conseguimos pela justiça, conseguimos pela misericórdia. Os santos são aqueles que se entregam à misericórdia de Deus, que confiam na misericórdia, já não confiam em si mesmo, mas confiam em Deus. Então, a obra dele tem um valor impetratório. Impetrar isso, é obter aquilo que a gente quer. E tem também o valor satisfatório, né? De satisfazer as penas devidas ao pecado. Pois bem, isso nós podemos oferecer aos pecadores. Né? A nós, claro, os pecadores, e aos outros. Então, nós podemos ajudar, o que o irmão está falando, ajudar na conversão e na salvação de outros. Ou seja, a nossa penitência, a nossa oração tem um impacto na história da salvação. E é isso que Nossa Senhora quer nos lembrar em todas as aparições. Todas as mensagens marianas é isso, dizer que a nossa vida pode mudar o mundo. A nossa oração, o nosso modo de viver pode mudar o mundo. Claro, a gente tem que agir, né? Politicamente, socialmente, né? Não é de ficar braços cruzados, mas tem que agir. Mas isso vai ser letra morta, vai ser fruto podre, se não vier acompanhado de uma vida interior, autêntica, de uma vida na graça. Senão nós caímos no ativismo. Existe até, né, um vício dominante, né, um problema muito sério do ativismo que pode gerar até uma doença da alma chamada azáfama, que alguns dizem que só com exorcismo é capaz de a pessoa se libertar disso, de cair no ativismo, no fazer e se esquecer de, primeiramente, ser de Deus, ser santo, viver na graça, para poder manifestar aquilo que há em nós. Eu acho que é aí onde a Polônia acertou em relação ao Brasil, onde ela está acertando em relação a muitos lugares do mundo. Porque a Polônia sofreu um processo de volta para o catolicismo muito intenso. Eles têm um ativismo católico muito intenso antes mesmo de ter qualquer instância de ativismo político. A Polônia não passou pelo que o Brasil passou. Isso é outra coisa relevante a se falar. Mas você não vê algo igual no Brasil. Então você tem uma formação da direita, tem uma formação dos conservadores, mas os conservadores não estão tão preocupados com essa realidade espiritual ainda. Não tantos. Você vide, por exemplo, dos conflitos que ainda existem nas trincheiras do centro do Bosco da Liga Cristo Rei, por exemplo. Ainda existe muito conflito. Muito ego ali no mundo. Verdade. E aí onde que diz o Evangelho, né? Um reino dividido, né, não irá subsistir, né? Porque o demônio, na verdade, ele vem isso, ele vem para dividir. O amor reclama a unidade. O demônio, ele vem, na verdade, para dividir. Por isso que crescer na santidade é crescer no amor. E o amor gera unidade. Porque diz, né, lá na carta de São Paulo aos Coríntios, o amor não busca seus próprios interesses. O amor tudo suporta. Suporta as injustiças, as ingratidões, a solidão, os fracassos. O amor suporta tudo isso. Né? Por quê? Porque miramos aquilo que não se vê. Como diz São Paulo, que as coisas que nós vemos são passageiras, mas aquilo que nós não vemos, aquilo é eterno. Aquilo que vale a pena. Então, assim, gente, eu sei que desviei, né, um pouco do assunto, mas eu procurei, né, colocar sempre a questão da mensagem mariana dentro do contexto da história da salvação, dentro da cristologia. Porque tudo que Nossa Senhora fala, na verdade, é sempre um eco. É como se ela estivesse gritando aquilo que está nos evangelhos. Aquilo que nós não podemos esquecer. Então, eu queria saber alguma pergunta, se alguém tiver. Tá bom? E também crítica, sugestão ou correção também, que vocês podem. Não, sabe que eu acompanho, eu comecei a ficar mais interessada nessa crise, onde eu vi que estava sério mesmo, que ia acontecer alguma coisa séria, em outubro de 2019, ali com o sínodo da Amazônia, né? Foi que eu vi que ia acontecer alguma coisa muito séria. E aí eu comecei a estudar tudo e juntar um quebra-cabeça, desde outubro de 2019, que eu monto um quebra-cabeça dessas coisas todas. E às vezes eu acho que falta, até para quem estuda a crise mesmo, e juntando as peças das aparições marianas, até de algumas que foram aprovadas como Garabandal localmente, mas não foram aprovadas ainda, porque a Conchita ainda está viva, né, a vidente. Então, você junta um pedaço de Garabandal com La Salete, com ali, você vai juntando e você vê o quadro de hoje. Aí, desde o começo que eu tentava formar um grupo de pessoas para estudar as aparições marianas, para juntar, porque as pessoas não conseguem juntar esses pedaços, e muita coisa é para agora, né? Como La Salete, muita coisa é para esse tempo. E eu achei
Eu vi em Roma se formar uma falsa igreja que começa cinza, com muito do protestantismo e termina negra. Né? Então, aí eu comecei a ver, nossa, as pessoas estudam tantas coisas, mas às vezes falta escutar as profecias, as marianas, e juntar esse quebra-cabeça como num mapa, assim, para se localizar. Vocês, tipo essa de Símbolos, né? Muita coisa é para agora. Tem coisa aí que era para esse tempo, né? A gente está vendo os movimentos, por exemplo, eu morei a vida toda no Ceará, nasci na Paraíba só, mas eu morei muito tempo no Ceará. E eu vinha viajando de João Pessoa para cá e pensando, nossa, que tristeza o Ceará com tantas comunidades católicas como a Shalom, tantas comunidades, e o Ceará comunista. Eu vi gente ser arrancada com bandeira do Brasil por causa da última manifestação agora. E aí o comunismo no Ceará é um negócio sério, você vê aquilo, coisa séria. É muito triste, né? E a gente vê essas manifestações do comunismo no Brasil. Tem dos Ferreiras também. Hã? O dos Ferreiras também contribuiu muito. Eu queria fazer uma ponderação. A gente precisa ter um cuidado muito grande na hora de confundir o que é exacerbação da autoridade com comunismo. Certo? Porque apesar de que a mentalidade católica, porque o povo do Ceará em geral é católico de fato, tem uma base cultural católica, como o russo tinha na época de Dostoiévski, e flertava muito com a questão liberal, porque existem estágios para a implementação do comunismo. Uma delas é a adesão a essa realidade material. Você começa a achar que é aquela coisa que o Eric Voegelin fala, primeiro da fé metastática, ou seja, você acredita que essa realidade um dia será melhor, um dia vai tudo dar certo, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Primeiro você tem que partir desse princípio. Segundo, você tem que achar que para você chegar a essa realidade de uma sociedade justa, boa e pura, você fará isso com meios humanos e coletivos. Porque, por exemplo, os Ferreira Gomes, eu estava falando para o perdoe, mas os Ferreira Gomes, eles não querem o bem do cearense. Eles querem o bem dele, da família dele. Isso não é comunismo. Isso ainda não é comunismo, porque ele não pega, veja, existe o ideólogo. O ideólogo é o que vai pegar as pessoas e vai jogar muitas ideias na cabeça deles. O Camilo Santana, ele é mais ligado ao comunismo mesmo. Então, assim, o que eu estava falando, você vê essas manifestações claramente em governos que são Irmãos, vou socialistas. precisar sair, porque eu tenho um outro compromisso. É verdade. Certo? Só queria cantar a Ave Maria, tá bom? Aí se vocês tiverem uma pergunta, uma dúvida, se quiserem, vocês passam para eles, já que eu conheço Diego e Jefferson, e aí, se eu souber responder. Para saber da consagração. Então, não tem nenhuma imagem Nossa Senhora, mas a gente pode pensar nela, né? Vamos rezar essa Ave Maria e pedir, né? Pelas nossas almas, pela conversão dos pecadores. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, a gente agradece a atenção de vocês, peço que rezem por mim, né? E rezemos uns pelos outros aí, tá bom? Qualquer coisa estou à disposição. E agradeço a Dom Vital, a Confraria, a Jefferson e aos irmãos de ter me confiado nessa palestra.